Então, nós falamos da importância da terapia pessoal, né? Da questão do tocar. É preciso a gente ter uma consciência do próprio corpo para poder chegar perto do outro e se relacionar corporalmente com o outro, né? Oferecer o nosso corpo como um objeto de relação, tá? A outra questão, que foi a de reconhecer no ato de tocar a diferença entre o ato de gratificação e o ato de intervenção terapêutica. Foi isso aí que a gente tocou. E depois a consciência do corpo próprio. Então, o corpo próprio é o corpo orgânico, esse corpo que a gente vê e toca, né? Que tem esquema corporal, percebido na sua originalidade. Ao entrelaçar-se com o psiquismo, ele permite a troca com o objeto, por trazer na experiência com o outro a participação das sensações táteis, sinestésicas e visuais. Então, nós temos um corpo, esse corpo é percebido por nós sabemos que o nosso corpo se entrelaça com o nosso psiquismo e que, portanto, a gente, com isso, consegue oferecer relações e trocas com os objetos, ou as coisas, ou as pessoas, né? Que essa troca traz experiências e uma participação com as sensações que se produzem de ordem do toque, do movimento e da visão. Então, desenvolver a consciência do corpo próprio é colocar-se atento às manifestações sensoriais e afetivas decorrentes do movimento no tempo e no espaço. Tá? Desenvolver a consciência do corpo próprio. Então, quando a gente está com o outro, nós temos que sentir, né, de acordo com aquilo que é percebido dentro de nós. Digamos assim, a gente está com a criança e a gente, pelas características naquele momento da criança, a gente a gente tem um sentimento de aversão à criança. Isso pode, e isso acontece, né? Mas você tem consciência do seu corpo próprio? Você tem consciência das suas manifestações sensoriais e afetivas? Então, você precisa se perguntar: o que é do outro e o que é seu? Em que ponto o outro está tocando e fazendo eco naquilo que é seu? Está dentro de você? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer quando algo negativo, né, se apresenta na nossa relação com o outro. Identificar as relações afetivas e emocionais provocadas pelo corpo e pelos corpos em movimento e em contato. Então, identificar em você relações afetivas e emocionais que são provocadas pelo corpo e pelos corpos em movimento e em contato. A atuação psicomotora na formação, ela investe na vida psíquica. Então, a gente não está fazendo terapia psicomotora nos nossos encontros presenciais, mas a gente tem todo um investimento na vida psíquica. Por quê? Porque é o corpo orgânico o lugar obrigatório de passagem da comunicação. A comunicação que nós temos com nós próprios e com o meio, ela se dá através do nosso corpo orgânico em ligação com as nossas afetividades. Então, essa prática traz os fundamentos e os limites da ação, o seu campo de intervenção e o infinito de suas possibilidades. Limites da ação, até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir,
né? Porque eu tenho limitações. Até onde eu suporto, né? O que eu suporto? Tem uma passagem linda, é porque a gente já está com pouco tempo, mas é uma passagem muito bonita. Não sei onde está o livro. Às vezes eu boto um apoio aqui, é o que eu fiz. O tocar é uma passagem bonita, porque é o seguinte, ó, e ela demonstra perfeitamente isso que eu estou dizendo. É do conto de Lawrence, O Homem que Morreu. Cristo desperta, macerado e definhado, sendo encontrado por uma jovem sacerdotisa de Ísis. Enquanto ela cuida de suas chagas corporais e psicológicas, restaurando-lhe a saúde, ele começa a perceber uma relação totalmente nova associada ao seu corpo físico. Ele coloca o Cristo, porque o Cristo se fez homem, né? Então, ele estava aqui num corpo orgânico. É uma relação totalmente nova associada ao seu corpo físico. No momento decisivo, Cristo precisa admitir suas necessidades físicas. Ih, caiu. Caiu, gente. Tem mais ilusão. Que mais? Pode pegar aí, falar com eles que acabou a aula, que a gente vai remarcar esse final para outro dia. Não tem como ficar indo e voltando. Já está com 2 gravações, uma de 10 minutos. Não é isso. Metade? Só tem louca. Nossa, tá com uma casa só. Desliga tudo da parede, televisão. Vixe, acho que está tendo muito relâmpago aí, né, para vocês, no Rio? Você está me ouvindo? A gente está te ouvindo, Marta. Sim, professora. Mas caiu a luz aqui, eu pensei que... As meninas falaram, Ana Cláudia falou que está muito relâmpago. Bom, gente, eu vou prosseguir até onde der, e se não der para terminar, nós terminamos no outro momento, que a gente marca aí e a gente termina, tá? Então, eu estava falando uma coisa muito bonita, vocês estavam gostando? A gente estava ouvindo, sim. Já vão ouvir, né? Deixa eu terminar, é pequenininho. Então, o Cristo se apercebe do seu corpo, né? E ele precisa admitir suas necessidades físicas, à medida que lhe volta a vitalidade, ou afastar essa oportunidade de relacionamento. Olha a questão ética aí. Aí ele diz: ousarei suportar o contato físico? Nesta etapa da evolução da psicoterapia ou da terapia da psicomotricidade, suponho seja esta uma questão fundamental, esse autor diz. E ele diz que esse Lawrence poderia ser considerado um profeta, visto que prevê e antecipa nesta composição metafórica, escrita muito antes do treinamento da sensibilidade, do movimento feminista e do autoexame, levado hoje avante pela Igreja Cristã, aspectos dos quais só recentemente a psicoterapia teve consciência. Então, que livro é esse, Marta? Tocar. Anne McNeely é uma americana. Terapeuta junguiana. Ela desenvolve um trabalho corporal dentro da linha junguiana. Não é psicomotricidade, não, é psicoterapia. Sei, entendi. Entendeu? Então, identificar as relações afetivas, né? Ousarei suportar o toque físico, diz Cristo, né, naquele momento.
Então, a nossa atuação é um investimento na vida psíquica, sem dúvida alguma. Outra questão são estabelecer o controle e o equilíbrio nas relações entre o corpo externo e o corpo interno, nosso. Né? O equilíbrio se faz na integração das funções, desde a mais motora à mais simbólica. É isso que nos permite aprender, descobrir e questionar. Se a gente fosse pensar mais profundamente nisso, a gente poderia imaginar que, por exemplo, o autista ele não tem esse equilíbrio entre o corpo interno e o corpo externo. O psicótico não tem esse equilíbrio. Então, o equilíbrio está na totalidade, pela integração entre o movimento e o pensamento, entre a inteligência e a afetividade, entre o comportamento e a consciência, entre o corpo e o psiquismo, o biológico e o psíquico. Em relação ao tocar, olha só, conhecer no ato de tocar a diferença entre gratificar o outro e a intervenção terapêutica. A Giromini, ela diz que conhecer e curar são pontos bem diferenciados de um agir profissional. Então, se uma das questões nossas é conhecer no ato de tocar a diferença entre gratificar e a intervenção terapêutica, nós podemos aí entender que para gratificar também a gente precisa conhecer, né? A intervenção terapêutica era uma intervenção que busca uma cura, né? Ela ressalta a necessidade da cura. Muito embora a gente vá dizer que a cura não vai ser o nosso objeto, porque o trabalho da psicomotricidade é um trabalho que está voltado para a mudança, para o desenvolvimento, para a aprendizagem. Quando o Elias diz é preciso que essa minha menina, né, os pais procurem um neurologista, o que vai fazer o neurologista? Ele vai dar um diagnóstico. Ele vai dizer que a menina é autista, nível 1, 2 ou 3, não sei. Se os pais se queixarem de algum comportamento que esteja prejudicando muito, ele vai associar uma medicação, né, a isso. A medicação psiquiátrica é uma medicação muito, muito subjetiva, como o psiquismo é subjetivo. Então, há remédios que dão certo, há remédios que não funcionam. A dosagem ela precisa ser trabalhada. Se você não tem uma família preocupada, uma família observadora, a criança sofre em relação a essa dosagem, porque ela pode não estar funcionando bem e a família não vai fazer a mínima observação a respeito disso. Então, eu fico muito me perguntando o que o médico vai resolver. Eu estou muito descrente atualmente da medicina, porque eu é que pedi, eu quero uma ressonância da minha garganta, né? Eu quero saber se eu tenho alguma coisa na garganta, se a tosse provocou alguma coisa na minha garganta, porque eu tenho essa aflição, essa situação na minha garganta. Enquanto eu não pedi isso, ninguém falou em olhar minha garganta, né? Eles querem olhar meu pulmão está limpo, eu não tenho nada no pulmão, mas eles não querem ver aonde a tosse está sendo produzida. Então, eu fico muito descrente desse negócio.
é todo mundo conhecendo um pedaço. Eu dou muito valor à psicomotricidade. Eu não conheço a fundo todos os pedaços do corpo, nem da mente das pessoas, mas eu tenho uma visão do todo. É ter uma visão do todo, né? Principalmente hoje, que a gente fala em medicina quântica, né? Em energia quântica, em tantas coisas novas. O pensamento é linear, né? Lateral, pensamento lateral, e tantas coisas que estão surgindo, tantas novas maneiras de ver o mundo, de ver as pessoas. Como é que a gente pode pensar, né, numa medicina completamente facetada? Eu levei três ultras, que era uma da cabeça, uma do pescoço, outra do peito. Ela olha da cabeça, fala alguma coisa, ela olha do peito e diz: essa aqui me diz respeito. Agora, pescoço, eu não entendo nada de pescoço. Ela falou isso para mim. Eu não entendo nada de pescoço, tem que ir para o otorrino. Será isso ético? Dentro de uma ética hoje da medicina? Provavelmente, talvez seja. Mas eu não entendo nada, ela tem que entender o mínimo, né? Então, é isso que vocês precisam valorizar na psicomotricidade. Na psicomotricidade, a gente tem que ter leitura, viu? Eu estou batendo desde onde que vocês precisam ler, para vocês entrarem nessa globalidade. Não é conhecer profundamente neurologia, mas tem que ter conhecimento de neurologia. Tem que ter conhecimento na clínica, tem que ter conhecimento de psicologia, das práticas psicológicas, né? O que é uma prática existencial, o que é uma prática comportamental, o que é uma prática psicanalítica. Então, a Giromini diz que a maioria das terapias estão voltadas para o movimento. Elas baseiam-se no pressuposto de que o corpo possui memória. Nós já vimos isso hoje, né? É porque eu puxei ali uma parte. Então, quais são as ferramentas mais significativas para a gente fechar mais o tema na formação do psicomotricista? É a conscientização do próprio corpo, a abertura à intuição pela via empática. Aí eu já estou falando de uma psicologia existencial rogeriana, olha aí. Abertura à intuição pela via empática. Primeiro, a empatia, né? Estar com o outro. A intuição é o contrário do raciocínio. É o que não demonstra, o que se faz por uma espécie de percepção súbita. É um golpe mortal, segundo a formulação de uma outra estudiosa do assunto, que é a Helene de Gobineau. Mas é preciso acrescentar o conhecimento científico, né? Você não pode se basear só na intuição, se você quer um conhecimento mais amplo. Então, é preciso ter o conhecimento científico e precisa abrir, sim, a via empática, a via intuitiva, né? Ter uma postura ética e reconhecer no outro que está além do que se vê. Você precisa ver além daquilo que ele está te mostrando ou fazendo ali diante de você.